atenção lá, ficar bonitinha, tá? Bom dia, dia 2 de fevereiro, o programa Eu Caí na Real está no ar e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Comer tá caro? Tá? Pra você tá caro? Essa semana eu vim refletindo isso no carro e eu falei, bom, esse vai ser o tema do programa de quarta-feira. E se tá caro, por que que a gente quer encarecer ela mais ainda? Tá caro, Lili? Tá caro comer? Me fala aí o que vocês acham. Vocês que estão aí conectados aí comigo, o que vocês acham? Que não, Tamires, está super tranquilo, não tô achando que os preços aumentaram, não. Ou não, Tamires, tá tenso, né? Como que tá para vocês comer? Então esse é o tema de hoje. Existe sempre um debate a respeito do custo da alimentação saudável, né? Eu já tive muitos pacientes que tá tudo muito caro, né? Tá tudo muito caro. E eu já tive vários pacientes que quando me procuraram, então quando vão se inscrever no Desafio 21 Dias, eles me mandam mensagem perguntando isso. Tamires, eu tenho medo de não conseguir manter essa alimentação que você vai me passar, eu tenho medo de entrar no Desafio 21 Dias e não conseguir manter uma alimentação saudável. E sobre isso que eu quero falar hoje, nessa manhã. Comer bem, gente, eu sempre uso essa frase, é o mais barato que tem. E aí essa semana, né, eu sempre falo isso, que comer bem é o mais barato que tem. Mas essa semana eu fui, aqui a gente chama de sacolão, né? Eu fui no sacolão comprar algumas coisas na segunda-feira e eu fiquei assustada com o preço das coisas do sacolão. E aí eu vim refletindo sobre, né, no meio do caminho, sobre aquilo ali. E aí eu fiquei pensando em algumas coisas que eu vou falar, que é o ponto-chave aqui do nosso programa de hoje. E eu fiquei pensando, caramba, se já tá caro assim, por que que a gente encarece mais ainda, né? Por que que muitas pessoas ainda tornam ela ainda mais caras do que já estão? E toda vez que eu tô em mercados, esses dias eu fui numa loja de biscoito e entrei pra ver, né, tinha algumas coisas naturais e tal, eu entrei pra poder olhar e eu fiquei observando o carrinho das pessoas, assim, de biscoito até em cima, né, provavelmente para as crianças, só que isso encarece a alimentação ainda mais, sem necessidade, por uma questão habitual. Então, é isso que a gente vai falar nessa manhã. Então, a primeira coisa, a gente precisa desconstruir isso da nossa mente, que comer bem é caro. Lili tá falando aqui que o primeiro medo quando ela começou o tratamento dela foi esse. Foi, caramba, será que eu vou conseguir manter essa alimentação? Será que é possível gastar menos e comer de forma saudável? E é muito possível. A alimentação saudável, ela vai ser o caminho menos custoso para você. Tanto hoje quanto no futuro, quanto amanhã, porque você tendo uma alimentação saudável também você está fazendo investimento em você, fazendo investimento na sua saúde e se preparando para que futuramente você não tenha que gastar o seu dinheiro com a doença e gastar o seu dinheiro com remédio. Então, além de ser uma economia a curto prazo, é uma economia a longo prazo também, comer bem, né? Então, a alimentação, a base dela, ela tem que ser de hortaliças, legumes, verduras, frutas, sementes, tudo aquilo que a gente já falou aqui lá de Gênesis, né? Essa é a base da nossa alimentação. E isso é muito mais barato do que os alimentos industrializados. Eu, quando era personal diet, que é o nome bonitinho que dá quando a gente não pode ter um consultório ainda, eu era... Oi, Ivana, bom dia, meu amor! Bom dia, seja bem-vinda. Quando eu era personal diet, Ana é dessa época, que eu atendi em casa, não tinha consultório, a gente dá esse nome bonito. Eu lembro que eu me deparava com essa realidade, né, das famílias. Eu amo atender em casa, gente. Hoje isso é menos frequente. Essa semana eu matei a saudade, fui atender uma paciente, mas eu amo aquela conversa informal, sentada no sofá, sabe? Eu amo. E aí eu tinha oportunidade, né, de ver aquilo que eles compravam, que eles consumiam, olhar as dispensas, e sempre me chamou a atenção essa questão. Como era
cara a alimentação deles, embora não fosse uma alimentação saudável. E às vezes a pessoa ficava preocupada, nossa, mas o valor do pão é muito mais caro, nossa, mas os alimentos saudáveis são caros, e isso é algo a se desconstruir. Toda vez também que tem evento lá do SUS, essa questão é levantada. Eu sei que cada um está inserido dentro de uma localidade, né? Eu estou inserida dentro de um lugar onde essa não é a minha realidade, onde as pessoas elas não comem bem porque elas não têm condições financeiras. Muito pelo contrário, a minha realidade, pelo menos no local, eu sei que existe. Eu não estou aqui dizendo que não existe a fome. Existe a fome sim, existe o desemprego. E hoje, então, onde está tudo muito mais caro, né? A desigualdade aumenta mais ainda. Não estou dizendo isso que não existe. Mas hoje, no Brasil, o nosso problema maior não é mais a desnutrição. O nosso problema hoje é a obesidade. Mas existem também os obesos desnutridos. Então, hoje, a gente luta contra isso, né? Contra o combate da obesidade. E eu vejo que as pessoas, elas não comem bem, não é porque elas não têm condições financeiras. Pelo menos quando eu faço a anamnese de um paciente carente, não estou falando de pacientes de extrema pobreza, tá, gente? Me entendam bem. Estou falando da minha realidade onde eu atendo no SUS. Não são pacientes que não têm condições de comprar, são pacientes que o dinheiro que eles têm, eles investem, gastam, né? Porque investimento não é isso. Eles gastam de forma errada. Eles compram, às vezes, muitas coisas que não deveriam comprar, por uma questão habitual, às vezes não tem consciência daquilo ali, ainda não foi, porque a gente brinca, né? Eu já falei isso para a Liliane várias vezes, que a alimentação é um processo de libertação, né? Então, também uma renovação de mente, é uma abertura de mente para você parar e falar assim, meu Deus, realmente é mais barato, realmente é mais prático. E você constrói várias crenças em cima disso, de que não é. Mas depois você vai sendo liberto dessas crenças e você começa a viver isso na prática, né? Então lá eu percebia muito isso, que era uma pessoa às vezes que entrava no consultório e falava assim, olha, eu não tenho como comprar uma alimentação muito cara não, primeira coisa que eles falam. Mas quando eu vou fazer a anamnese desse paciente, que é perguntar tudo que ele come, a alimentação dele é caríssima. E às vezes eu brincava e falava assim, nossa, mas sua alimentação é muito cara. E eles se assustavam. Por quê? De manhã, por exemplo, eu acordo, eu como pão, queijo e presunto. Muito caro. Comprar embutidos é caro, não é barato, né? É caro. O almoço sempre tem refrigerante. É caro. Porque tem refrigerantes aí que 2 litros está custando R$ 8. R$ 8, gente, se eu for lá e comprar fruta da safra, eu compro muita fruta. Limão, por exemplo, o limão está cerca de R$ 2,50 o quilo. Com R$ 8, se eu comprar isso tudo de limão, olha quanto suco de limão eu faço, né? Então, era uma ideia totalmente errada que eles tinham. Uma alimentação caríssima e eles não tinham essa consciência. E aí, eu voltando do sacolão, eu vim pensando sobre isso. Eu falei assim, gente, se tá tão caro assim comer, imagina aqueles que encarecem ainda mais a alimentação. E o que eu falo de encarecer a alimentação? É quando você coloca no seu carrinho coisas que você não deveria colocar, porque não deve ser um hábito. Eu já falei para vocês aqui que a gente tende a comer aquilo que a gente é exposto com mais frequência, né? Então, o ambiente alimentar da casa de vocês, existem 2 ambientes alimentares. O ambiente obesogênico, que é o ambiente que vai te induzir a comer mal, e o ambiente leptogênico, que vai te induzir a comer bem. Eu faço esse comparativo quando eu estou trabalhando nos 2 extremos que eu trabalho. Eu trabalho em Alcântara, em São Gonçalo, e trabalho em Caraí, Niterói. Em Alcântara é um ambiente obesogênico. Quando você desce, você vai ver salgadinho vendendo, você vai ver empadinha, você vai ver muitas coisas calóricas para você comprar.
e dificilmente você consegue encontrar algo saudável para você comer. Mas quando eu chego em Caraí, não. Tem uma rede lá, né, de legumes e verduras que vende salada no pote. Você vai ali, você compra uma salada de fruta. Você vai ali, você compra um suco detox. Ali é um ambiente leptogênico, ele te induz a comer bem. Você tem a oferta do que não é saudável? Tem, mas você tem muita oferta do que é saudável. E aí a gente às vezes constrói na nossa casa um ambiente obesogênico, que a gente coloca no nosso carrinho tudo que a gente não deveria colocar e a gente é exposto àqueles alimentos com mais frequência e a gente acaba comendo. Então, quando eu observo os carrinhos no mercado, gente, vou confessar para vocês aqui um sonho que eu tenho. Eu tinha muita vontade, de repente a gente pode até tentar fazer isso, né, um dia no programa aqui ao vivo, né? Quando tiver assim, mais aparelhagem, né, para isso, nós vamos chegar nesse nível. Mas eu tenho muita vontade de parar as pessoas no mercado e bater um papo com elas, sabe? E conversar com elas sem nenhum julgamento, mas fazer ela refletir naquilo que ela tem levado para casa. Porque eu olho os carrinhos, gente, eu confesso que eu fico impressionada. Porque eu penso assim, gente, tá tudo tão caro. Não é possível que essas pessoas, elas têm tanto assim disponível. Glória a Deus que tenha, muitos têm, né? Mas eu fico pensando assim, eu sei que não tá fácil para ninguém. E é um gasto que poderia ser usado em outra coisa. Às vezes a pessoa quer fazer um personal, mas ela diz, não tem como, é muito caro. Mas de repente aquela economia que ela está fazendo, ela poderia ter um personal para acompanhar ela, para fazer uma atividade física. De repente a viagem que a pessoa sempre adia e fala assim, não tem como, tá muito caro. De repente aquela economia que ela faz todos os meses com a alimentação, ela poderia investir na viagem que ela queria tirar férias com a família todo ano. Entenderam? Então, eu sou uma profissional que, independente do poder aquisitivo do paciente, eu vou trazer para ele alternativas que sejam mais baratas. Eu já fui atender pacientes em bairros nobres, né, pacientes com poder aquisitivo alto, e eu nunca menosprezei essa questão, a questão do custo-benefício. Porque se você pode pagar menos e comer melhor, é uma questão de inteligência. Por que eu vou fazer esse paciente pagar caro, sem necessidade? Então, eu fico observando nos mercados e eu olho os carrinhos cheios do que não teria necessidade de ser levado para casa. Porque eu já falei para vocês que aquilo que não é um hábito na nossa vida, o que a gente faz? A gente come fora, a gente não leva para dentro de casa. E aí os carrinhos têm lasanha, aqueles empanados de frango industrializados, processados, carne de hambúrguer, pizza, sorvete, biscoito recheado de todos os sabores. Todos os sabores. Aqueles iogurtes de copinho e muito mais, né? Suco de caixinha, tempero pronto, e é muito, né? Tem uns carrinhos que são engraçados, que a pessoa tem um paladar totalmente infantil, né? Aquele monte de biscoito, aquele monte de iogurte, e você olha e fala, nossa, parece até uma alimentação de uma criança que se alimenta mal. A pessoa vai levando isso ao longo da vida. E a alimentação se torna muito cara, muito cara. Então, gente, mercado, a base da nossa alimentação em mercado são itens de primeira necessidade. Quando eu falo para as minhas amigas no trabalho quanto que eu gasto no mercado, elas ficam apavoradas. Porque realmente eu gasto muito pouco no mercado. O custo maior que a gente tem são carnes. Agora o restante é item de primeira necessidade. Eu não tenho despensa em casa, cheia de comida. Sabe? Aquele monte de comida estocada que muitas das vezes as pessoas têm. Isso era muito cultural, né, antigamente. Eu lembro que na minha casa, na minha infância, tinha aquele armário, aquela despensa cheia, assim, com 10 quilos de açúcar. Eu comprava o fardo de açúcar fechado, 8 garrafas de óleo pro mês, porque comia muita fritura. Aquele monte de sachê de extrato de tomate. E na minha casa não tem nada disso. Não exatamente assim, né? Aquele monte de coisas desnecessárias, sorvete. E aí, assim, junta o útil ao agradável, a fome com a vontade de comer, né? Diz ditado popular.
Porque você recebeu o seu pagamento, você tá com ele ali na mão e você tem tudo aquilo ali disponível para você comprar, você vai comprar. E depois você vai ver no futuro que você gastou seu dinheiro de uma maneira não muito boa para você, né? Então, eu lembro que na minha casa era assim. Tinha aquela despensa lotada, aquele monte de coisa que a gente comprava, que a gente não sabia nem se ia fazer. Porque na alimentação à base de industrializados, né, quando você vai com dinheiro para o mercado, você compra um monte de coisa que você nem sabe se vai fazer. Não é verdade? Você fala assim, vou levar um macarrão de lasanha, vai que eu quero fazer uma lasanha. Vou levar uma massa pronta de bolo, vai que eu quero fazer um bolo. Vou levar um leite condensado, vai que eu quero fazer um brigadeiro. Vai que vai alguém na minha casa e eu quero fazer uma sobremesa. E nisso, você compra um monte de coisa desnecessária e você deixa o ambiente alimentar da sua casa conspirando contra você. Por quê? Porque se você tem disponível ali, você acaba comendo. Então, quem tá aí e quer mudar os hábitos alimentares, né? Quem vai assistir agora ou depois, se era assim também, Lili, quem vai assistir agora ou depois, anota isso. Não compra. Não compra, porque senão o ambiente alimentar ele vai conspirar contra você e o processo se torna mais difícil, porque você olha para aquilo ali, você quer comer, você tem que dizer não, quando você vê, você já está comendo. Por quê? Porque as coisas que estão disponíveis para você comer são coisas não saudáveis. E nós temos o nosso instinto animal de sobrevivência, né, de ter fome e querer comer. E muitas das vezes, para quem não tem rotina alimentar, espera ter muita fome e aí mesmo que não consegue dizer não. Então, se o ambiente alimentar conspira contra você, se torna ainda mais difícil. Então, construa um ambiente alimentar leptogênico que vai conspirar a seu favor. E aí eu olho os carrinhos e isso me assusta. E aí, vindo para casa, né, eu pensava exatamente sobre isso. Porque eu fiquei pensando assim, gente, se tá tão caro comer assim, e eu já compro tão poucas coisas em mercado, minha dispensa, se eu abrir aqui para vocês lá, eu acho que vai ter assim, aveia, farinha de milho, açúcar demerara, macarrão integral, arroz, feijão, acho que só, mais nada, nada mesmo. Às vezes tem um biscoitinho de arroz, e pronto, o resto tudo é legume, verdura, fruta, né? Os temperos que a gente usa, algumas farinhas que a gente usa, mas não tem necessidade de você comprar aquilo que você nem sabe se você vai usar. E quando você quiser comer essas coisas que eu citei, quero comer um bolo, quero comer uma lasanha, quero comer... Por que não comer fora? Porque fora você vai falar assim, me vê uma fatia dessa lasanha, pronto, você vai comer e acabou. Eu não estou dizendo que você não pode comer, que você não deve comer. Quem me acompanha sabe, nós somos livres. Nós somos livres. Nós podemos comer tudo, desde que não seja um hábito. Quer um bolo de chocolate? Me vê essa fatia desse bolo de chocolate, coma sem culpa. Mas será que é necessário você comprar sempre, todo mês, nas suas compras para você ter em casa? Será que é necessário? Tamires, mas eu quero comer, sabe? Eu quero comer o que eu quiser. Eu quero ter liberdade para comer o quanto quiser. Muitas pessoas passaram por privações na sua infância. Eu sei disso. Eu sei que a alimentação ela é muito além do comer. Existe uma história por trás, existe uma construção, existe às vezes traumas por trás disso, né? Que a gente como profissional tem que ter empatia, eu sei disso. Mas, independente disso, eu tenho a te dizer que esse não é o melhor caminho para você ter longevidade, para você ter uma vida saudável. Então, nós podemos comer tudo, diz a palavra de Deus, mas nem tudo nos convém. E quando ele fala lá, a gente sempre fala muito esse texto, eu posso tudo, mas nem tudo nos convém, mas ele fala comer. Ele fala comer. Então, nós podemos comer, mas será que nos convém comer sempre? Será que nos convém comer em excesso? Né? Nós somos livres, é claro que nós podemos. Eu não estou dizendo aqui que vocês não devem comer. Só que eu, Tamires, eu quero comer a minha vida inteira aquilo que eu gosto.
Então, por isso, eu escolho comer às vezes, para comer para sempre. Eu amo doce, falo isso aqui pra vocês sempre, né? Amo doce. E eu quero comer doce a minha vida inteira. Eu não quero que a diabetes bata na minha porta e eu fale assim, não posso comer mais aquilo que eu amo. Não, eu quero comer pra sempre. Então, por isso eu como às vezes. Então, às vezes, muitas pessoas vão escolher comer todos os dias. Não, eu quero comer mesmo. Morro comendo, mas morro feliz. Esse é o discurso até a enfermidade chegar. Quando a enfermidade chega, a pessoa para tudo para fazer pela doença. E eu posso garantir a vocês que é horrível fazer pela doença. Porque pela doença é uma obrigação. Você é obrigado a fazer. Pela saúde, não. Você faz porque quer. Por que eu, Tamires, escolho comer saudável? As pessoas falam assim pra mim, gente, mas por que comer assim? Você é magra. Não é sobre isso. Eu sou assim porque eu como bem. Se eu não comesse bem, de repente eu não estaria dentro do meu peso, né? Eu não venho de uma família, eu tô até para fazer uma postagem sobre isso e de repente eu faço agora. Eu venho de uma família com histórico genético que não é favorável. E às vezes a pessoa me olha, nossa, tô magrinha, essa é sua genética, será que é minha genética? Ou será que são as minhas escolhas? Porque eu venho de uma família de hipertensos, diabéticos, histórico de câncer, obesos, todos obesos. Então não é bem assim, né? São as escolhas que a gente faz. E eu quero comer doce a minha vida inteira, então eu como às vezes para poder comer para sempre. E aí no mercado a gente fica vendo isso, uma alimentação para a família, uma alimentação para a criança, uma alimentação para quando eu vou receber aquela pessoa que vai no final de semana. E eu fui pensando sobre isso no carro. Essa é a chave do tema que eu pensei. Por que encarecer ainda mais? Porque eu fiquei pensando que eu não tenho gasto com uma alimentação infantil. E eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, tá tudo tão caro, eu nunca vi isso. Uma berinjela que era R$1,99, R$8 o quilo, né? Cenoura, que é R$2 o quilo, sei lá, R$7 o quilo. E eu fiquei pensando, eu falei assim, caramba, se eu achei tão caro, imagina as famílias que compram uma alimentação para elas e uma outra alimentação para as crianças da casa. E eu fiquei pensando que eu não tinha esse gasto. Eu tenho um filho de 3 anos, mas a alimentação dele é a mesma alimentação que a gente come. Não tem distinção. É claro que eu posso comprar, às vezes, uma coisinha diferente para ele. Ele aprendeu a comer aquela balinha de gelatina, né? Que parece saudável, mas não é, porque é de gelatina. Mas, às vezes, eu deixo ele comer uma balinha de gelatina, né? Vou lá e compro um pacotinho, dou a ele. Toma, filho, come. Às vezes um biscoitinho, eu não sou aquela mãe radical, mas eu não tenho gasto com uma alimentação diferente da que a nossa família consome. Então, o nosso café da manhã é o mesmo café da manhã dele. O nosso almoço é o mesmo almoço dele. O nosso lanche é o mesmo lanche dele. E se a gente observar as famílias no todo, não funciona dessa forma, né? Então, assim, se comer tá caro, por que encarecer ainda mais? Pra que eu vou colocar ainda mais coisas no hábito alimentar da família que não teria necessidade de colocar? Para que eu vou encher de biscoito recheado se não teria necessidade? Às vezes, a família em si, ela nem come aquilo ali, mas é criança, a gente tem que comprar, é criança, eles têm que comer. Não é dessa forma, não é dessa forma. Então, se você tem aí filhos em casa, construa o hábito alimentar dele de forma correta, de forma simples. A alimentação dele tem que ser a mesma alimentação de vocês. Muitas pessoas falam assim, mas e as crianças, como é que vão ficar? Eu tenho isso na minha casa porque eu tenho que comprar para o meu filho. Por que você tem que comprar para o seu filho? Será que você está construindo o hábito alimentar dele de forma correta? E às vezes aquele paciente que está lhe tratando obesidade, hoje, não entende que amanhã o filho dele vai estar ali naquela mesma condição. Então, não é porque eu tenho uma criança em casa que eu tenho que comprar uma alimentação para essa criança. Eu falo isso porque é o que eu mais vejo nas famílias, né?
elas comprando coisas desnecessárias para poder ter um outro tipo de alimentação dentro de casa que não teria a menor necessidade. E aí entra no carrinho biscoito recheado, vários tipos de danoninho que não são iogurte, achocolatado, aquele achocolatado de caixinha, né, que a gente evita falar marca. Aquele achocolatado de caixinha, várias coisas que não tinham necessidade de serem levadas para casa. Ah, mas é criança, eu tenho criança em casa, eu tenho que levar isso em casa. Se tá caro, para que você vai encarecer ainda mais? Eu sei que agora, de repente, tem gente vendo isso aqui que, poxa, Tamires, mas agora eles só comem isso já. Como é que eu vou fazer agora? Realmente agora o desafio é maior, a desconstrução disso, né? Mas vai tentando reduzir dentro daquilo que você pode. Começa não comprando de forma habitual, comprando às vezes. Não, olha, eu vou reduzir a compra em casa desses alimentos para estimular eles também a comerem as coisas que tem em casa. Porque às vezes a criança gosta de fruta, mas ela nunca vai querer comer fruta tendo biscoito recheado, né? Às vezes a criança até come outros tipos de coisas. É uma pipoca, por exemplo. Mas para quem que ela vai fazer pipoca, que é saudável, se ela tem lá aquele biscoitinho de snack de milho com cheirinho de chulé, que é uma delícia, né? Então, para que a gente vai comprar um monte de coisa desnecessária e construir vários hábitos alimentares dentro da mesma casa sem necessidade? Aí a compra a minha compra, a compra dos meus filhos, a compra do meu marido. E aí eu fiquei observando essa mãe comprando lá na loja de biscoito um carrinho abarrotado de biscoito até em cima. Por quê? Porque um hábito alimentar foi construído de uma forma não tão legal assim. Essa criança ela poderia comer cheirinho de chulé, que é uma delícia, né, Lili? Eu adoro. Essa criança poderia comer as mesmas coisas que a família come e ter apenas um gasto. Ter apenas um gasto. Ah, Tamires, mas ia ter que comprar mais. Tá, tudo bem, ia ter que comprar mais. Mas eu tô falando aqui pra vocês que a alimentação saudável é a mais barata que existe. Ainda que esteja caro, eu tenho certeza que ainda vai sair mais barato do que você encher o seu carrinho de alimentos industrializados. Hoje, com o Emanuel, eu não tenho nenhum gasto além do que a gente já tinha. Claro que assim, agora tem uma criança, né? Não tô dizendo que o gasto aumenta sim. Mas eu não tenho que comprar coisas diferentes porque agora eu tenho uma criança e aí tornar o meu gasto ainda maior. Tá, é mais uma boquinha pra comer, brócolis, que ele ama. Ontem pra gente comer o brócolis inteiro. É mais uma boquinha pra comer? Mas de repente poderia pensar assim, poxa, agora eu tenho uma criança, eu tenho que comprar mais biscoito, tenho que comprar mais refrigerante, tenho que comprar mais suquinho de caixinha, eu tenho que comprar mais doce, eu tenho que comprar mais chocolate, porque agora eu tenho uma criança. E se tá caro, pra que eu vou gastar mais ainda? Não tem necessidade, gente. Não tem necessidade. Então, evitem construir outros hábitos alimentares dentro da mesma casa, para que vocês não tenham um gasto excessivo além do que é necessário. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo passar para vocês hoje? Tá? E outra coisa, tá caro? Tá caro. Mas tenta, vocês aí que já têm conhecimento a respeito de uma reeducação alimentar, que já me acompanham, né? Tentem fazer as melhores substituições. Nós aprendemos isso aqui ao longo do nosso acompanhamento. Tentem fazer as melhores substituições. Se você pode, vou dar um exemplo. Agora os alfaces estão pequenininhos, né? Estão pequenininhos. Mas eu posso substituir esse alface por outras hortaliças que são do mesmo grupo, né? Eu posso comprar couve. Essa semana eu comprei abobrinha, tava barato. Comprei pepino, tava barato. Tava assim, né? Com preço normal. Tava barato. Se a cenoura tá cara, eu posso comprar beterraba, né? Então, façam as melhores substituições. Por exemplo, fruta agora, né? Tá caro, abacaxi, o maracujá. Eu fui lá e comprei limão. Vamos tomar suco de limão, porque limão tá barato, limão tá na safra, né? É uma questão de inteligência. E orar, né, que tudo vai entrar no lugar, em nome de Jesus. E se organizar aí para que
você venha a ter um bom planejamento alimentar e um planejamento financeiro para conspirar em seu favor, tá? Isso é muito importante. Então, quando vocês forem para o mercado, vão focados. Vão focados, porque não existe coisa mais horrível do que ir pro mercado com fome. Não existe. Eu já fui e é horrível. É horrível, por quê? Porque você se imagina comendo aquelas coisas naquele momento. Então você olha e fala, não sei o que, bota no carrinho. Não sei o que, bota no carrinho. Então não vá pro mercado com fome. Agora, em alguns mercados tem até lanchonete dentro. Eu já fui em 2 que tinha lanchonete dentro. Já chegamos a comprar caixa fechada de biscoito recheado, todinho, suco de caixinha, lanche e merenda. Sim, Ana, isso é uma realidade de todo mundo, né? Uma realidade de todo mundo. Eu fico pensando assim, ai gente, como que vai ser quando o Emanuel começar a estudar? Aí eu vou ter como falar desse desafio na prática, porque eu ainda não vivencio isso. Mas eu imagino que seja desafiador também por conta da influência externa, né? Porque às vezes você manda as coisas tudo saudável do seu filho, na escola ele conhece um monte de coisa que não é e que realmente é mais saboroso, começa a comer aquelas coisas e às vezes não quer mais levar aquilo que você mandava para ele que era saudável. E muitas das vezes eles acabam se sentindo meio que excluídos e isolados, porque todo mundo leva no pacote, eu tenho que levar no potinho, né? Tem algumas estratégias para isso, né? A gente comprar pacote, botar no pacote, mas vamos ver como é que vai ser. Quando tiver isso acontecendo, eu faço um programa para vocês, para poder ou falar para vocês dos desafios, ou falar como que a gente pode fazer para dar certo, né? Espero que eu faça um programa para falar como pode fazer para dar certo. Mas é isso, às vezes as famílias compram, né? Aquele monte de coisas. E assim, aqui a gente ainda está falando de uma questão de merenda, né? Mas eu falo também, Ana, assim, nem só da merenda, mas às vezes para comer dentro de casa. Às vezes compra um monte de biscoito recheado porque é criança. Mas essa criança não podia comer um pãozinho junto com você? Seria mais barato, seria mais nutritivo, com ovinho. Mas ela come aqui ovo mexido, crepioca, iogurte. Agora ele aprendeu a comer iogurte essa semana, ele não comia, né? Agora ele tá comendo. Mas iogurte que eu falei é iogurte mesmo, tá, gente? Iogurte de verdade. Mingau de aveia, ele come, ele lancha mingau de aveia. Então, assim, são coisas baratas. Poxa, aveia, você compra aí uma caixa de aveia, você faz muito mingau de aveia com aquilo ali, né? Mas o que ele come? Passas, ele come muito. Passas eu comprei esses dias numa loja de produto a granel, paguei R$18,90 o quilo. É muita passas, 1 quilo de passas, né? Ele bota no potinho, ele adora comer passas. E a alimentação saudável em si, que ela, se você come mais hortaliças, você tende a comer mais, menos arroz, feijão e a proteína, que também está com um valor muito elevado, né? Eu jogava as frutas da lancheira fora, Ana. Exatamente, tem a influência externa, né? Que eu ainda não vivenciei isso, mas vou vivenciar. Vamos ver como que eu vou lidar com isso. Mas eu tava falando uma coisa que eu esqueci antes disso. Me lembra aí o que eu falei antes de falar isso da fruta. Não tô lembrando. Então, às vezes, assim, lembrei. O prato, né? O seu prato. Se você come mais hortaliças, você vai economizar nos cereais, nas leguminosas e na proteína. Porque não tá barato, né? Proteínas, carnes também. Então, se você incluir mais hortaliças que têm um custo menor, além delas terem mais fibras, que elas vão te dar mais saciedade, você come menos arroz, feijão e carne. Então, assim, a família que ela não come hortaliças, ela gasta muito mais com os outros itens, porque o prato tem muito arroz, o prato tem muito feijão, o prato tem muita carne, né? E então tentem complementar a alimentação, assim também como a alimentação que não tem leguminosa. A pessoa coloca só arroz e aí é muito arroz e muita carne. Não tem as outras coisas para compor a refeição. Então é super importante a pessoa ter uma alimentação equilibrada, né? A pessoa ter uma alimentação ali balanceada para isso, tá? Então, gente, o recado de hoje é esse. Comer tá caro? Tá caro. Tá caro. Mas não encareçam ainda mais.
Evitem comprar para dentro de casa aquilo que você não deve comer com frequência, aquilo que você não tem que ser exposto com mais frequência. E um recado pra gente que tem filho: não construam um hábito alimentar no seu filho que vai causar para você danos no futuro e que vai ser mais uma despesa para você. Vai ser mais uma despesa para você, porque agora você vai ter que fazer uma compra para a criança e isso não é necessário. Não tem necessidade. Essa criança pode comer frutas com você dentro de casa, ela pode comer os mesmos alimentos que você e não tem a menor necessidade de encher de biscoito a casa, não tem necessidade de encher de achocolatado, alimento industrializado, doces que não deveria comprar. Biscoitos recheados principalmente. O consumo de biscoito é altíssimo na vida das crianças e se torna uma alimentação à base de açúcar, gordura saturada e não tem a menor necessidade e um gasto muito maior para vocês. E chega uma hora que o paladar dessa criança, esses dias eu estava conversando com uma amiga, né? Ela estava falando acho que eu falei isso aqui também no outro programa, estava falando da avó, né? Que estava difícil porque ele ficava com a avó e a avó dava de tudo para ele. E ele não estava mais querendo comer comida saudável. E eu falei para ela, olha, tenta conversar no amor, no carinho, porque depois que o paladar dessa criança ele for adaptado a comer essa quantidade de açúcar, realmente se torna mais difícil comer o que tem menos açúcar, comer uma fruta que é menos doce. Ela quer comer coisas muito doces mesmo. Então evitem, tá, gente? Evitem, não tem necessidade de encarecer a alimentação de vocês ainda mais do que tá caro. Evitem comprar aquilo que você deve consumir às vezes. Se é às vezes, compra às vezes. Não precisa fazer parte da compra. E você pode comer fora, não precisa ter dentro de casa. Comer bem é o mais barato que tem. Nesse período, né, eu acredito também por conta da falta de chuva. Ficamos muito tempo aí num calor muito forte. Eu creio que isso também atrapalhou, né, a questão da agricultura. Comprem o que está na safra, mas não deixem aí de manter a alimentação saudável de vocês, porque isso não é gasto, isso é investimento em vocês para que futuramente vocês não tenham que gastar com a doença, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Me fala aí, o que vocês encareciam a alimentação de vocês? Com o que vocês encareciam? Na minha infância, a minha alimentação da minha casa, ela era muito cara. Muito cara. Meu avô, tadinho, gastava muito. Porque o biscoito recheado a gente comia demais. Refrigerante era demais. Eu falei pra vocês aqui, né? Eu era viciada em refrigerante. Meu avô comprava 6 garrafas. Ali às vezes 2 vezes na semana, às vezes 1 vez na semana, mas eu lembro a cena perfeita dele descer na ruazinha assim, né, com aquele monte de garrafas de refrigerante. Então a alimentação da gente se tornava muito cara por conta disso. E também a ilusão de você ficar fazendo compras de mês. Eu, sei lá, às vezes tem gente que prefere, mas eu não acho que seja a melhor alternativa. Sei lá, você recebe seu pagamento, vai pro mercado super empolgada. Eu lembro porque eu era assim na infância. Dia de fazer compra. Aí botava aquele monte de coisa no carrinho, voltava cheio de besteira pra dentro de casa. Aí comia aquela besteirada toda que comprou, depois acabava aquilo tudo e aí ia comprar de novo. Então, eu prefiro muito mais você ir focado naquilo que você necessita, né? Então, carne, vamos comprar carne, faz uma listinha de compras, não vai com fome, como eu falei. Comprar itens de primeira necessidade, arroz, feijão, carne, vai focado. Nunca, falo pra vocês de verdade, nunca fiz compra com carrinho cheio até a boca em cima, como eu vejo nos mercados. Porque é impossível você gastar no mercado R$1.500, como eu já vi, comprando coisas saudáveis. É impossível. Você tem que comprar muita besteira para você conseguir chegar a esse valor. A não ser que você compre muita carne, né? A carne realmente está cara, mas ninguém também vai estocar tanta carne assim sem necessidade. Então, as pessoas compram muitas coisas realmente que não tem a menor necessidade. E às vezes gasta aí R$1.500. Aí às vezes eu fico assim, gente, não é possível. Não é possível que a pessoa vai gastar R$1.500 comprando um monte de coisa assim, sem necessidade.
aquilo me impressiona. Sabe, uma vez eu tava na fila, quando eu olhei assim, a moça do caixa da frente, R$ 1.200. Eu falei, meu Deus, é R$ 1.200 pra destruir a saúde dela. Olha a quantidade de coisa que ela levou pra casa sem necessidade. Aí quando eu tava falando lá do programa, que eu tinha muita vontade, é isso, é conversar com a pessoa, sabe? Será que tinha necessidade de você levar esse alimento? Será que a gente não poderia substituir por esses, né? Eu sei que seria uma desconstrução, mas de repente, seria um confronto, aliás, mas de repente fazer ela refletir, né? Nossa, quantas coisas ali eu compro que realmente não teria a menor necessidade de ter em casa, não teria a menor necessidade de comprar, né? Pizza, biscoito, lasanha, refrigerante, comprava tudo que era novidade. Na infância não, mas depois que casei, todas as besteiras imagináveis em estoque. Exatamente. Eu também fui igual a vocês, eu só mudei quando eu realmente mudei meu hábito, né? Quando eu comecei a fazer nutrição, eu comecei a mudar meus hábitos. Mas na minha infância, nossa, eu agradeço muito a Deus hoje por esse livramento, porque se eu fosse a Tamires da infância, meu Deus, eu acho que eu já tava pré-diabética, já tava. Nem sei, porque eu não comia nenhum legume e verdura. Nenhum. Eu só comia alimento industrializado, processado e ultraprocessado. Nada além disso, o dia inteiro. Então, fico feliz, porque hoje a gente tem investido nosso dinheiro no lugar certo, né? E a gente está investindo na nossa saúde para não ter que gastar com a doença. Então, assim, agradeçam aí, né? Reflete agora quantas coisas que já não fazem mais parte do seu hábito alimentar. Eu, às vezes, me sinto feliz, eu não sei você, mas eu me sinto feliz, me sinto grata, sabe? Porque isso não tem a ver só com você estar dentro de uma roupa que te agrada, um corpo que te agrada, mas isso tem a ver com a maneira como eu vou viver a vida, como eu vou encarar a minha vida, né? Com saúde, com disposição. Ontem foi um dia tão cansativo pra mim, eu tô trabalhando na vacinação infantil, e foi um dia assim que eu terminei o dia, as minhas pernas queimavam, mas ainda assim, eu cheguei em casa, fui pra célula, da célula eu cheguei em casa, brinquei um pouquinho com meu filho, fui fazer exercício em casa, 11 horas da noite eu tava ali. Eu falei assim, ai, Senhor, obrigada, eu tenho fôlego, eu tenho vigor, eu tenho disposição, eu não tenho enxaqueca, eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho nada. Eu não sinto nada, né? Isso aí, o histórico da Lili, ela tá falando que era esse, pré-diabética, hipertensão, tudo ruim, né? Então eu sou grata, sabe, a ter aberto a minha mente, né? E a desconstruir esses hábitos a ponto de hoje eu comer e não achar tão prazeroso assim. Eu lembro que eu era viciada em biscoito recheado. Todo dia pra escola eu levava um biscoito recheado. E hoje, gente, eu não me recordo a última vez que eu comi um biscoito recheado e não sinto a menor falta e não sinto o menor prazer em comer aquilo ali. E eu fico pensando assim, gente, mas como? Até hoje eu me espanto. Vocês também devem ter o mesmo sentimento de olhar o seu prato de comida ali colorido e falar assim, gente, esse é meu prato mesmo? A pessoa que só comia ovo frito, linguiça, batata frita. Era eu. Só comia isso. Na minha infância, ou minha avó fazia isso, eu tinha uma relação muito ruim com a comida. Nossa, várias vezes eu escondido jogava a comida pro cachorro e depois aparecia com um prato assim vazio. Eu tinha uma relação muito ruim com a comida. E hoje não, hoje eu como com prazer, sinto falta, sabe? De sentir uma fruta, sinto falta de ter uma hortaliça. Comer sem hortaliça pra mim não é a mesma coisa. E eu me sinto grata por isso. E eu sei que vocês também se sentem gratos por isso, né? Então, assim, aquele que de repente está aqui assistindo esse programa ou vai assistir depois, né? Porque ele vai ficar aí no YouTube gravado. Nossa, Tamires, mas você fala assim, eu amo tudo isso que você falou, meu carrinho é tudo isso, a minha casa é tudo isso. Não se sinta desesperançado, desacreditado. É possível você mudar os hábitos. Nossa, mas aqui em casa é muito difícil. Os meus filhos só comem isso, meu marido só come isso. Comece, dê o primeiro passo. Como a gente fala aqui, uma corrida de 1.000 quilômetros, ela começa com um passo. Então começa com um passo, aos pouquinhos. Vamos fazer mais suco, comprar menos refrigerante. Vamos comprar mais temperinho natural e tirar o tempero pronto. É assim. Vamos fazer menos fritura, fazer mais grelhado, assado, ensopado. E assim você vai, vamos comprar menos embutido, deixar os embutidos às vezes para comprar uma vez ou outra, para fazer um lanche em casa. Vamos preferir fazer lanches em família às vezes do que comprar fast foods. Eu atendia muitos pacientes
que eles saíam de casa todos os dias e tinham um ponto de parada para comer salgadinho na rua, todo dia. Ah, todo dia eu desço tal hora, indo pro trabalho, aí ali eu como um salgado e um refresco. Ele não tinha ideia do quanto aquilo ali era caro. Porque hoje você vai comprar um salgado e um refresco, vamos botar que a pessoa vai gastar R$7, né? Às vezes gasta até mais. Vamos botar, vai gastar R$7. Um salgado com uma bebida industrializada, R$7. Se ela faz isso 5 dias na semana, ela gasta R$35. R$35, gente, você vai no sacolão, você compra várias coisinhas. Agora tá mais caro? Tá mais caro. Mas no todo, né, do que a gente está habituado, eu já fiz vários sacolões de gastar R$35 e voltar cheia de sacola. Ah, comprar melancia, R$1,99 o quilo, limão, 2 e pouco quilo, aipim, R$1 e pouco quilo. Então, R$35, 4 semanas, ela vai gastar mais de R$120 aí, só com esse lanchinho que ela faz ali. R$120, comprava várias coisas, comprava o pão integral que ela acha tão caro e fazia um sanduíche todos os dias para levar com franguinho desfiado dentro para lanchar e comeria de forma mais saudável e gastaria muito menos. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, é muito caro. É muito caro. Mas ela não pensa o quanto ela gasta com lanche final de semana. Às vezes toda sexta-feira é lanche, toda sexta-feira é pizza, é hambúrguer, cachorro quente. Não coloque isso na ponta do lápis. Você comprar uma pizza hoje, você não gasta menos de R$50. Então, às vezes, você pode também fazer alguns lanches em casa. Fazer carne de hambúrguer artesanal para a família toda. Nossa, meu marido uma vez fez um hambúrguer em casa, gente. Sensacional. Sensacional, com carne de verdade, assim. Meu Deus, ficou muito bom. A gente gastou muito menos do que for sentar em um lugar para poder comer um hambúrguer e pagar bem mais caro. Comemos melhor, algo feito em casa. Nos divertimos em família, né? Fazendo aquilo ali, todo mundo um ajudando o outro. Então, é pensar sobre isso também, tá? Às vezes você pensa assim, vou comprar, sei lá, eu entrei numa loja na rua, o que eu vou comer? Poxa, às vezes você entra ali e você compra um iogurte, compra uma fruta. Eu lembro que a banana, né, quando tava barata, agora tá mais caro, né? Agora tá uns R$6 o quilo. Mas ainda assim, se eu, ao invés de comer aquele salgado, entrar e comprar 1 quilo de banana, olha quanta banana eu vou comprar. Eu vou comer naquele momento que eu tenho fome, ainda vou levar pra casa, ainda vou comer banana em vários outros horários. Ah, tá mesmo, a gente se compara, comer um salgadinho com banana. São as nossas escolhas. É melhor você comer banana mais vezes e comer salgado às vezes e poder comer salgado para sempre do que você comer todos os dias e chegar um momento que você não pode comer mais porque o colesterol está nas alturas, né? Então é isso, gente. Olha, um beijinho para vocês. Espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha sido bom, que vocês tenham tido sentimento que estão no caminho certo. E aqueles que não tiveram esse sentimento, que você tenha motivação, que você tenha atitude para poder fazer diferente na sua casa, na sua família. Então essa foi a nossa dica de hoje. Se comer tá caro, não encareça mais ainda. Não compre coisas desnecessárias que não tem a menor necessidade. E não construa um hábito alimentar na vida daqueles que poderiam estar crescendo já dentro de uma alimentação saudável. Eu tenho pacientes que levam uma alimentação saudável e ainda não conseguiram desconstruir o cultural da criança comer mal. Ainda não conseguiram. Ah, mas eu ainda compro para os meus filhos. Mas por que, se você sabe que não é saudável, que não é bom para você, não é bom para o seu filho? Então, para que você vai ter mais um gasto dentro da sua casa sem a menor necessidade, se ele pode comer as mesmas coisas saudáveis que você e comer esporadicamente aquilo que criança come? Não estou dizendo que ele nunca vai poder comer, só estou dizendo que não precisa ser um hábito, não precisa ter 2 compras dentro da casa, uma para você e uma para o seu filho, sem a menor necessidade, vai encarecer ainda mais sua alimentação, tá bom? Então, meninas, me deem aí um tchauzinho, me deem um beijinho. Não esqueçam de dar um like. Eu dei um like agora no meu próprio vídeo. Não esqueçam de dar um like. Obrigada. Mais um like aqui. Não esqueçam de repente, né, se você tem algum amigo que precisa ouvir isso aí, de mandar pro amigo, que às vezes gasta muito, né, com alimentação.
Quarta-feira que vem nós estamos juntos novamente. Quero agradecer a vocês a parceria, o carinho, a fidelidade. Estamos juntos, amo a vida de vocês, tá? E precisando, estou aí, só me mandar um zapzinho, tá? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, uma excelente quarta-feira e até semana que vem, tá?